Muito bem, vamos ver então como é que ficou aqui o SPED no servidor C#. Eu estou aqui no Trello e aqui no Product Backlog nós temos dois cartões relacionados ao SPED. Eles estão bem no final, né? Veja que nós temos aqui o DER do SPED. A princípio o SPED não tem tabelas específicas, tá? Você vai ver que você já até viu, né, as videoaulas lá que explicam os manuais do SPED contábil e do SPED fiscal, que o SPED é uma espécie de fotografia do movimento da empresa, do movimento fiscal e do movimento contábil da empresa, tá? E esses dados virão de várias tabelas que o ERP já possui, né? No entanto, ainda assim vai chegar um momento em que nós vamos precisar de tabelas específicas, tá? Por exemplo, tem um requisito lá do SPED fiscal que pede para você colocar os produtos que sofreram alteração, né? Então, se você alterou o nome de um produto, vamos dizer que você alterou dentro de um período o nome de um produto 3 vezes. Essas 3 alterações têm que aparecer no SPED, tá? Então, por conta disso, nós devemos criar uma tabela lá chamada produto alteração, por exemplo, tá? Daí nós temos aqui um outro cartão chamado telas SPED, tá? Esse cartão aqui, ele traz os blocos que nós vamos gerar para o SPED contábil e fiscal, né? No caso do SPED fiscal, nós temos aí os blocos 0, C, E, H e 1. E no caso do SPED contábil, os blocos 0, I e J, tá? A princípio, nós colocamos esses blocos aqui, né? Como nós vamos deixar o sistema pronto para produção, talvez seja necessário nós criarmos outros blocos aqui. A gente vai ver isso daí, tá? Nós não vamos gerar o SPED para todos os tipos de empresa do Brasil, né? Vamos escolher um nicho e aí vamos deixar assim o sistema pronto para esse nicho de empresa, né? Por exemplo, tem lá registros referentes a postos de combustível, tá? Então esse tipo de registro aí nós não vamos implementar, tá bom? Se você trabalha com esse nicho de empresa, então cabe a você implementar esses registros, tá? Uma coisa importante a se mencionar é que esse é um primeiro passo rumo ao SPED fiscal e ao SPED contábil, mas nós não vamos conseguir gerar os SPEDs neste momento por completo, tá? Porque nos faltam tabelas, nos faltam módulos, né? Por exemplo, aqui o SPED contábil, nós não temos um módulo contabilidade. O módulo contabilidade é feito lá na segunda fase, né? Lá no T2T ERP Pegasus, né? Então, somente depois de concluir esses módulos é que nós podemos concluir os dois SPEDs, né? E lá na segunda fase nós veremos ainda o SPED contribuições, né? Veremos o bloco K, que é um bloco específico do SPED fiscal, então a gente vai ter uma parte apenas com esse bloco K, ele será gerado certamente, tá bom? Ou seja, nós introduzimos o SPED neste momento, né, porque ele foi selecionado como um dos 24 principais módulos para essa primeira fase, mas nós devemos retornar no final lá da segunda fase para a conclusão do SPED. Nas versões anteriores, né, do T2T ERP, nós utilizamos um componente chamado, era do ACBR, né, era chamado ACBR Framework. A galera do ACBR lá tinha desenvolvido, então ele meio que fazia um meio de campo com ACBR, mas era feito em C#, algo assim. Você pode ver lá nas videoaulas anteriores do T2T ERP 1.0, por exemplo, que estão online, e posteriormente do T2T ERP 2.0 que estão subindo para o YouTube, tá? Mas aqui nós vamos utilizar uma biblioteca nativa, feita totalmente em C#, tá? Para isso, o que é que nós fizemos, né? Já existe uma biblioteca nativa que foi feita para o T2T ERP em Java, e nós migramos essa biblioteca do Java para o C#. Migramos também para o PHP, migramos também para o Node, tá? O Delphi continua utilizando o ACBR, né? O ACBR já é bem completo lá, a comunidade já trabalha em cima dele, então Delphi, continuamos com o ACBR lá no Delphi, tá? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar você com algumas videoaulas do Cláudio que desenvolveu a biblioteca para o Java. Então você vai entender a estrutura da biblioteca, tá? E essa mesma estrutura nós migramos para o C#. Inclusive nesse primeiro momento você vai ver que a biblioteca no C# não está legal, tá? Não está seguindo a nomenclatura do C#, por exemplo, né? Os nomes das variáveis estão começando com letra minúscula, esse tipo de coisa. Inclusive o Visual Studio ele reclama disso, tá?
Então, nesse primeiro momento, a ideia aqui principal, né, já que nós não vamos gerar o arquivo por completo, ele não vai ser validado nem nada disso, é você estudar essa biblioteca. Se possível, fornecer ideias, fornecer os pontos que estão incorretos ou que estão desconexos com o manual atual, tá bom? E nós vamos subir essa biblioteca para o GitHub. Você vai ter ela no seu repositório, mas nós também vamos disponibilizá-la no GitHub para a comunidade trabalhar em cima dela, tá? Não só dessa daqui, mas a do PHP, a do Java, do Node, né? E a ideia é nós termos uma biblioteca completa, nativa, na linguagem, para gerar aí os arquivos do SPED, tá certo? Então pronto, eu te deixo agora com essas videoaulas do Cláudio, e depois eu volto para mostrar o que é que eu fiz, né, em cima da biblioteca para adaptá-la para o nosso projeto aqui do STRP Fênix.